Bem-vindos ao canal da Firecoder no YouTube. No final do vídeo, temos um presente para você. Te aguardo lá. Sabe, quando a gente olha para um prédio de aço, a gente pensa em força, né? Mas e no meio de um incêndio? O que impede tudo de vir abaixo? Bom, não é mágica, não. É uma ciência bem precisa que mistura tempo e temperatura. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Pode parecer uma pergunta meio filosófica, mas a resposta é muito prática. Ela pode ser a diferença entre uma evacuação tranquila e uma tragédia. O segredo todo está em ganhar tempo, em comprar minutos preciosos que salvam vidas. Então vamos montar esse quebra-cabeça. Primeiro, a gente vai entender por que o aço, mesmo sendo tão forte, tem um ponto fraco diante do fogo. Depois, como os engenheiros medem o tempo que uma estrutura precisa sobreviver. Aí, a gente entra numa fórmula que parece complicada, mas que é guardiã da nossa segurança. Vamos ver também quando essa regra toda tem exceções. E, por fim, entender a estratégia geral por trás de tudo isso. Ok, vamos direto ao ponto central do problema. O aço, que é o esqueleto da maioria dos nossos prédios, é um verdadeiro gigante. Mas, como todo gigante, ele tem um calcanhar de Aquiles. E nesse caso, é o calor extremo de um incêndio. Olha, o objetivo da proteção contra incêndio não é deixar o aço à prova de fogo. A meta é outra, muito mais realista. É garantir que ele mantenha sua força, a sua integridade estrutural por um tempo específico. Um tempo que seja suficiente para as pessoas saírem e para os bombeiros poderem trabalhar com segurança. Certo, mas como os engenheiros transformam essa necessidade de tempo em um número concreto, em algo que dá para calcular? É exatamente aqui que a gente entra no universo das normas e dos padrões que definem o que é um prédio seguro. E aqui está a sigla que salva vidas. TRRF. Significa Tempo Requerido de Resistência ao Fogo. Pode pensar nisso como um cronômetro de segurança, que vai de 30 a 120 minutos e que determina por quanto tempo, no mínimo, uma viga ou uma coluna tem que aguentar o tranco no meio do fogo. E esse número não é tirado do nada, viu? Como as próprias normas técnicas brasileiras explicam, esse tempo é calculado de forma super meticulosa. Ele leva em conta o perfil de risco de cada prédio, qual a altura, o tamanho, a área e um ponto fundamental para que aquele edifício é usado. E então, como esse tempo é calculado na prática? Para muitos dos edifícios mais modernos no Brasil, se usa uma ferramenta chamada Método do Tempo Equivalente. Eu sei. Quando a gente bate o olho nessa fórmula da instrução técnica oficial, parece um bicho de 7 cabeças. Mas calma, vamos quebrar ela em partes. Basicamente, cada pedacinho dessa fórmula funciona como uma etapa de uma grande avaliação de risco. A peça mais crítica desse quebra-cabeça todo é o que a gente chama de carga de incêndio. Tenta imaginar tudo que pode queimar dentro de um cômodo: móveis, livros, cortinas, tapetes. A soma de tudo isso é o combustível do incêndio, é a carga de incêndio. E aqui a gente vê o quanto isso é importante. Compara uma casa com uma livraria. De acordo com as tabelas das normas, a livraria tem mais de 3 vezes o potencial de combustível. Na prática, isso significa que a estrutura dela precisa ser projetada para resistir ao fogo por muito mais tempo. Mas a fórmula não é só sobre o que pode queimar. Ela também considera os sistemas de segurança que ajudam a combater o fogo. São as medidas ativas, e elas podem, na prática, reduzir o tempo de resistência exigido. E olha que genial o impacto disso. A instalação de sprinklers, aqueles chuveirinhos automáticos, dá um desconto gigantesco. Reduz essa parte do cálculo em 40%. Por quê? Simples, porque eles atacam o fogo ativamente, muitas vezes antes mesmo de alguém perceber o perigo. Mas aí vem a pergunta: toda e qualquer estrutura de aço precisa passar por esse cálculo complexo? A resposta é não. As regulamentações são bem práticas e inteligentes e elas prevêem algumas isenções. O ponto-chave é que, para prédios menores ou considerados de baixo risco, essa comprovação toda não é necessária, desde que, claro, outras medidas de segurança estejam em dia. E quais são as regras para essa isenção? Bom, as normas são bem claras. Geralmente se aplica a prédios menores, com área total de até 750 metros quadrados, ou prédios de até 2 andares, com certas limitações de área e de carga de incêndio. E prédios térreos, no geral, também costumam entrar nessa, mas sempre com algumas exceções. As normas também têm umas regras bem específicas e interessantes. Por exemplo,
Qualquer prédio térreo, não importa o tamanho ou o que tem dentro, se tiver sprinklers automáticos, ele está isento. Outro caso são garagens abertas, que também têm regras especiais. Agora, um ponto fundamental: essas isenções nunca se aplicam a hospitais, asilos, lugares com pessoas que têm mobilidade reduzida. Nesses locais, a segurança é sempre máxima. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? A gente percebe que hoje existe uma abordagem muito sofisticada e totalmente baseada em risco para garantir a segurança. A engenharia não tem o objetivo de criar prédios impossíveis à prova de fogo. A meta é garantir que, se um incêndio acontecer, a estrutura se comporte de um jeito previsível, dando tempo para as pessoas saírem. É gerenciar as consequências de forma inteligente. Todo esse processo, na verdade, é uma corrente lógica. Primeiro, você avalia o risco. Segundo, calcula o tempo necessário. Terceiro, projeta a proteção para atender aquele tempo. E, por último, integra tudo isso com os outros sistemas de segurança. As saídas de emergência, os alarmes, a compartimentação, tudo tem que funcionar junto. E é exatamente por isso que esses métodos são tão vitais. Já que cada incêndio é um evento único, imprevisível, eles criam uma abordagem padrão, baseada em ciência, para transformar o caos em um risco que a gente consegue gerenciar. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para o futuro, né? Com prédios cada vez mais complexos e materiais inovadores surgindo o tempo todo, como a engenharia vai fazer para se antecipar ao imprevisível? Talvez a próxima fronteira da segurança contra incêndio seja criar sistemas que não apenas resistem, mas que se adaptam de forma inteligente ao caos do fogo, em tempo real. Olá, amigos! Temos um presente para você. Você pode ser o sorteado e ganhar uma licença do software ZWCAD inteiramente de graça. Siga o nosso canal e acompanhe nossos vídeos. O sorteio será quando chegarmos a 1000 inscritos. Até a próxima!